Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O segundo texto em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, eu vos exorto, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te pedimos, pela tua graça, que o Senhor lance luz sobre a tua palavra nesse momento, descortinando para nós mais da visão da tua própria pessoa, tua sublime graça, teu maravilhoso amor, a santidade do teu caráter, e revele também pela mesma palavra a nós mesmos e o nosso coração, para que possamos ser transformados de glória em glória na tua própria imagem. Usa desse tempo, Senhor, te pedimos, para a tua glória. Coloca o nosso coração, mente e espírito em ti. Dá-nos entendimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos encerrar esse comentário a respeito do terceiro cativeiro, então, a que o povo de Israel foi submetido. Nós já compartilhamos por duas vezes a tipologia espiritual com relação a Débora e Baraque. E nós temos dito que aquele cativeiro ao rei Jabim, que possuía então 900 carros de ferro, e segundo a palavra oprimia duramente a Israel por 20 anos, oprimiu, tipifica de uma forma bastante coerente com a linguagem do Novo Testamento as nossas cobiças e paixões. Tudo aquilo que nós erguemos em nosso coração, no lugar de Deus, para que possa, segundo o nosso entendimento, prover uma satisfação aos nossos corações, que na verdade somente o nosso Salvador pode dar, o nosso Senhor. Então tudo aquilo que nós erguemos no nosso coração como fonte de satisfação, por mais legítimo que seja, e normalmente, principalmente aqueles cristãos que já de alguma forma têm sofrido um trabalhar de Deus nas suas vidas, tendem a levantar nas suas vidas coisas legítimas, porque elas são exatamente mais sutis.
Nós vimos na reunião passada algumas delas, através daquelas exortações do Cântico de Débora. Foi o que nós compartilhamos na reunião passada. Então o Espírito Santo, através de Débora, exortou algumas tribos por não terem se envolvido na batalha espiritual, conforme nós vimos. E nós vimos que os motivos eram exatamente esses, motivos, de certa forma, coisas que nós normalmente desfrutamos e que não são pecaminosas em si, né? O conforto não é pecaminoso em si, o lazer não é pecaminoso em si, o comércio não é pecaminoso em si, né? Mas nós vimos como que essas coisas tiveram a capacidade de distrair e de envolver algumas tribos do povo de Israel de tal forma que eles foram repreendidos pelo Senhor através daquele cântico de Débora, né? Porque eles se envolveram de tal forma com aquelas coisas, mesmo que legítimas, e então não se envolveram na batalha espiritual. E nós temos visto que na linguagem, então, do Novo Testamento, existem muitas coisas que nos impedem de nos envolver na batalha espiritual, contra as nossas cobiças e paixões.